Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Quando nós pensamos acerca da lei, o que nós de fato entendemos como uma regra de obediência a mandamentos, mas no aspecto espiritual que vai tratar da nossa relação com Deus? Muitas das vezes o que nós pensamos é isso. Ou então regra simplesmente para obedecer sem entendimento, sem compreensão qualquer daquilo que seja a vontade de Deus. Mas não é assim. A justiça, ela se expressa na lei. Nós precisamos entender que a justiça divina fala da maneira como nós devemos nos relacionar neste mundo. Quando observamos a lei, ela trata mais da questão de como nós devemos tratar uns aos outros do que efetivamente da nossa relação com Deus. Tudo que fala acerca da relação com Deus tem como propósito expressar o nosso Deus na relação que temos com as pessoas com quem convivemos. Por exemplo, se pegamos os 10 mandamentos, o primeiro fala de amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo fala de amar o próximo como a nós mesmos. Beleza? E depois do que trata os outros mandamentos? Somente da relação uns com os outros, não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar. Então são coisas que tratam da nossa relação com as pessoas. E quando observamos a lei, ela na realidade está falando disso, da maneira como nós devemos nos relacionar com as pessoas, como devemos tratar. É disto que a lei trata. A lei é o fundamento para muito vamos dizer assim, daquilo que são as leis que regem a sociedade hoje, das relações que estabelecemos no mundo, mas que nem sempre são cumpridas por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa tendência de buscar só o nosso interesse e não a compreensão da vida em comunidade e da importância. Deus nos chama para uma outra realidade. Ele nos chama para viver o seu reino, sua vontade, para que nós tenhamos entendimento de como é viver o reino de Deus e viver a vontade de Deus. Não tem nada de especial, mas trata da relação. Lá em Êxodo, nós podemos ler, por exemplo, no capítulo 23, de 1 a 9, dessas questões. Diz assim, olha, não espalharás notícia falsa, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Então, do que ele está falando? Não ser maledicente, não apoiarmos a corrupção, não sermos pessoas que vão agir contra outros por interesse próprio. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Ou seja, não é a questão do porquê todo mundo está fazendo, todo mundo está. E nós iremos compartilhar da mesma coisa. Então não é para seguir, é para ter entendimento claro do que Deus quer, da maneira como nós devemos e fazermos o que precisamos fazer. Não simplesmente seguir aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, e sabemos que não é. E a gente precisa entender isso. Então, por exemplo, não seguirás a multidão para fazer o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-se para a maioria para torcer o direito, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirá. Se vires prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Não perverterá o julgamento do teu pobre na tua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno seca até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que foste forasteiros na terra do Egito. Do que ele está falando? Destas coisas, dessa situação, da maneira como nós relacionamos, da maneira como nós tratamos o próximo. É disto que trata a lei, da justiça, da maneira de viver que traduza Deus, que revele Deus às pessoas. Muito simples? Sim, é.
estamos dispostos a fazer? Quando nós conhecemos a Deus, quando nós compreendemos quem somos nele, nós entendemos que é fácil viver isso. Nós precisamos aprender a andar segundo Cristo, a revelar graça, misericórdia, a andarmos dentro da vontade de Deus, expressando o amor. Paulo falou muito claro, ele diz, olha, que toda a lei, todos os profetas, se resume a um mandamento só, amar o próximo como a nós mesmos. Quem ama o próximo não faz mal. Não faz mal para este próximo. Por isso, se o inimigo está com problema, a gente ajuda. Como ele cita aqui, se o animal dele caiu com a carga em cima, você deve ajudá-lo a levantar. É nisto e nestas situações que nós revelamos o reino de Deus, a graça de Deus, a misericórdia, o amor, virtudes que foram nos concedidas por meio do Espírito, porque nós nos convertemos, nós nos submetemos a Deus, arrependidos de viver uma vida onde buscávamos só os nossos interesses. É disto que trata a lei, e é disto que trata a vontade de Deus. Fala deste aspecto, fala da nossa salvação, fala da nossa reconciliação com Deus, fala da graça. E a gente precisa aprender a olhar nessa perspectiva. A gente precisa entender, precisamos compreender e ser instrumento de justiça, do revelar de Deus neste mundo, não andando segundo os nossos interesses. Não é espiritualizando as coisas, achando que trata da nossa relação com Deus. E toda a vontade do Pai é que a gente aprenda a ser humano que Ele planejou. Revelarmos todo aquilo que é o plano querer de Deus. Revelarmos o ser humano que Ele planejou. É disto que trata toda a lei, todos os ensinamentos. O Novo Testamento, todos os ensinos, falam sobre isso, falam da maneira como nós devemos nos relacionar uns com os outros, expressando o nosso Deus, expressando suas virtudes. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, quando nós nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós não temos outra maneira de viver, que não revelando o nosso Deus, e revelando o nosso Deus quando nas nossas relações nós expressamos a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, tudo aquilo que está revelado e expresso na lei, nas Escrituras Sagradas. Que a gente possa entender e buscar o discernimento sobre isso, olhar nessa perspectiva todos os ensinos de Cristo, de Paulo e dos profetas, para que a gente veja claramente aquilo que Deus está querendo que a gente faça e viva neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.